A Câmara Municipal de Elmo Marinho criou uma comissão para apurar denúncias de irregularidades contra o prefeito da cidade. O processo de investigação deve durar 90 dias e, ao final, a comissão pode levar à votação um pedido de cassação. Tarcísio Ribeiro Júnior, Josemi Ezequiel, Sebastião Evilásio e José Roberto Dias são vereadores do município de Elmo Marinho, cidade localizada a 50 quilômetros da capital potiguar. Os 4 parlamentares têm nas mãos um processo que apura possíveis irregularidades na gestão do atual prefeito, Bruno Patriota, do PSD, e o vice, Francenilson Alexandre, do PT. 8 pontos compõem a denúncia que foi apresentada à Câmara dos Vereadores do município. No dia 5 de agosto deste ano, por 6 votos a 2 e 1 abstinência, a Câmara Municipal de Elmo Marinho abriu um processo de cassação contra o prefeito e vice-prefeito do município. Foi formada uma comissão composta por 3 vereadores para que investigassem as supostas irregularidades denunciadas por um funcionário da prefeitura. Luiz Carlos Bidu, esse popular, ele a princípio era desconhecido e ele é um funcionário da Prefeitura Municipal de Elmo Marinho, onde começou a ter dificuldade com as prestações de serviços relativa à questão da saúde. Então, diante das dificuldades que ele começou a enfrentar, não só ele, mas como toda a sua família, no que se diz respeito à prestação básica de serviços da Prefeitura Municipal, ele começou a formular várias denúncias, onde deu entrada na Câmara e nós recebemos, logicamente, e estamos agora fazendo toda essa apuração. No documento, há denúncias da má aplicação dos royalties da Petrobras, mais de 37 milhões que não foram transformados em benefícios para a sociedade. Há também a compra de mais de 3 milhões de reais em combustível a um posto que seria do sogro do atual prefeito. Essa denúncia nos causa muita estranheza devido ao fato dessa empresa ela ter sido uma doadora de campanha do atual prefeito e também é uma empresa que é de seu sogro. E o volume de combustível que tem se comprado desde o início do mandato do prefeito até hoje é bastante estranho, porque já ultrapassa quase 4 milhões de reais. Então a frota do município não é condizente com essa quantidade de gasto. Então a gente precisa ter os relatórios da prefeitura para que a gente possa apresentar à população com precisão para onde foi esse combustível. A peça, que está sendo analisada pela Câmara Municipal e tem um prazo de 90 dias para ser apresentada e colocada em plenário para votação, também fala sobre a contratação de uma locadora de veículos criada após a eleição do prefeito, em 2013. A empresa que ganhou a licitação, ela foi criada no mês de dezembro, logo após a eleição. E que essa empresa, nós também observamos, ela só ganhou até hoje, só participou da licitação de Elmo Marinho. Então, isso é muito estranho. Também é alvo da denúncia irregularidades na compra da merenda escolar, contratação de tratores para o corte de terra, onde a quantidade de beneficiados seria maior que o número de agricultores no município, e mais 3 pontos. Diz respeito ao vínculo do vice-prefeito com uma secretaria de Estado, onde ele recebe os vencimentos dessa secretaria e também da prefeitura municipal, então ele tem um acúmulo indevido de cargo, como também tem a irregularidade na contratação da empresa que presta serviço na coleta de lixo dentro do município e também uma denúncia que a quantidade de peças que é comprada para dentro do município não condiz com a frota que é existente dentro do município. Então, a Câmara também recebeu essas denúncias e estamos verificando se há veracidade ou não nessas irregularidades apresentadas pelo denunciante. O relator do processo, o vereador Tarcísio Ribeiro Júnior, disse que serão iniciadas as oitivas ainda esta semana. O processo agora chegou a uma fase de nós escutarmos as pessoas que foram arroladas pelo prefeito. E, estranhamente, a comissão está tendo dificuldade em intimar as pessoas que o prefeito indicou. O processo ainda está na fase inicial, mas a expectativa dos parlamentares é que tudo seja esclarecido o mais breve possível. A finalidade, na verdade, da comissão não é tirar, mas é apurar, na verdade, o que foi denunciado. E se, na verdade, foi encontrado falta, com certeza a Câmara de Vereadores, como é um poder independente, irá julgar e, se
tudo, na verdade, der certo, irá realmente caçar. Por telefone, o prefeito Bruno Patriota informou que todos os pontos já foram investigados pelo Ministério Público e não foram encontradas irregularidades. O prefeito afirmou que a comissão da Câmara tem interesse político próprio na cassação e que sua equipe jurídica já entrou com mandados de segurança contra essa comissão. Sobre o gasto com combustível, o prefeito alegou que está dentro do padrão, já que são mais de 50 veículos da prefeitura, fora os tratores e as retroescavadeiras. E ainda, segundo o prefeito, a verba de royalties que o município recebe é aplicada de diversas formas nas áreas de saúde, educação e transporte. Deputados de Santa Catarina discutiram hoje com parlamentares potiguares propostas de reformulação do Pacto Federativo. Natal foi a 7ª capital brasileira a receber a presença da comitiva catarinense de deputados que pretende propor ao governo federal mudanças no Pacto Federativo da União. Ao todo, são 4 propostas que visam dar mais autonomia a estados e municípios. A primeira diz respeito aos recursos repassados aos entes federados, referentes ao FPE e FPM. A ideia é aumentar esse repasse em 10% ao longo dos próximos 10 anos. Outro ponto é o aumento de recursos destinados à saúde. Seriam 10% da receita bruta, sem contabilizar os valores de emendas impositivas. Essa medida garantiria que os estados saíssem do débito de 400 milhões de reais para um aumento de receita da ordem de 8 bilhões de reais. O terceiro ponto seria possibilitar que iniciativas populares dessem origem a projetos de emenda à Constituição e não apenas a projetos de lei, como é atualmente. E o último, talvez mais polêmico deles, seria a autonomia para que estados e municípios legislassem independentemente sobre questões até hoje federais, como água, mineração, propaganda comercial e descriminalização. Nós queremos transformar a pauta do Congresso com essa proposta. Nós queremos que o item da mudança do Pacto Federativo seja um item muito importante dentro do Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso Nacional vai se mobilizar e vai receber essa proposta, vai deliberar sobre ela. Eu tenho esperança que seja aprovado. Pelo menos 4 estados já aprovaram essas medidas em suas casas legislativas, mas esse número precisa chegar a 14 para que a matéria entre no Congresso em forma de PEC e tenha sua tramitação diferenciada entre os deputados. O artigo 60 diz que quando mais da metade das Assembleias Legislativas do Brasil legislam sobre o mesmo item, é possível entrar com emenda constitucional. Quando nós formarmos 14, nós vamos entrar no Congresso Nacional e ali vai virar uma emenda, um projeto de emenda constitucional com um rito diferente, como se fosse de um parlamentar normal. É pela primeira vez que as assembleias se unem no mesmo sentido e fazem esse tipo do inciso 3º do artigo 60 valer a pena. Os deputados receberam uma cópia do projeto que deve servir como modelo para a aprovação, já que os textos precisam ser idênticos em todas as 14 assembleias. Acredito que a tramitação será a tramitação depois das discussões que são necessárias, absolutamente ágil. As discussões sobre o assunto já tomaram conta dos pronunciamentos na sessão dessa terça-feira. A maioria dos deputados se mostrou a favor das mudanças, mas para o deputado José Dias, do PSD, as propostas não refletem a realidade do país. A cadeia pública de Mossoró registrou uma fuga na madrugada de hoje. Vigas de concreto e ferro foram quebradas e pelo buraco aberto no teto de uma cela, 4 presos provisórios fugiram da cadeia pública Juiz Manuel Onofre de Souza, em Mossoró, nas primeiras horas desta terça-feira. Eles arrombaram o teto. Eles estavam na cela 1, serraram a grade da cela 1, serraram a grade da cela 2, grades novas que a gente acabou de colocar, serraram a grade da cela 2, entrou e arrombou o teto saindo por cima. Estão foragidos Gleuber Santiago, acusado de cometer crimes como assalto e tráfico, Francisco de Assis da Silva Lima, preso por porte ilegal de arma de uso restrito, Francisco Geanderson de Oliveira, acusado de cometer assalto, e Fábio Teixeira de Souza, indiciado por ameaça e danos. A direção da cadeia de Mossoró transferiu os detentos que não escaparam das celas do pavilhão 2 para o solário, para que os serviços de reparação das grades e do teto fossem realizados, o que começou ainda cedo.
As visitas foram suspensas temporariamente, mas a medida não afeta os detentos do pavilhão 1, que puderam receber familiares pela manhã. E veja a seguir uma entrevista ao vivo com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, Afrânio Miranda.